Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Está no ar o programa Papo Certo. De segunda a sexta, sempre neste horário, estamos aqui para trazer para vocês assuntos de relevância e do dia a dia. Olá, minhas amigas, meus amigos, bem-vindos ao nosso Papo Certo. Hoje, no Papo Imobiliário, estaremos tratando sobre as demandas e projetos da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária do Estado do Rio Grande do Sul. Estamos recebendo hoje o secretário, então, Carlos Gomes. Muito obrigado pela presença, bem-vindo ao Papo Certo. Obrigado, Evani, obrigado, Amanda, obrigado à nossa TV Ubra e o nosso Papo Certo, Papo Reto, e vamos falar sobre habitação e regularização fundiária. Seja muito bem-vindo, Carlos. E o Papo Imobiliário é um dos preferidos dos nossos telespectadores. Então, você que nos assiste, aproveita e participa enviando a tua mensagem aqui por 3029 8080. Agora, um rápido intervalinho e já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Um recadinho especial para vocês. Através do nosso Instagram, papocerto.com.br, vocês podem sugerir o assunto, o tema e até mesmo o convidado que vocês querem ver aqui. Dando início ao nosso Papo Certo de hoje, secretário Carlos Gomes, no Rio Grande do Sul nós temos aproximadamente 11 milhões de habitantes. E quantas moradias nós temos? Bom, Evani, aproximadamente, segundo dados do IBGE de 2017, 4 milhões e 200 unidades de moradias, isso distribuído tanto entre região urbana como também na região rural. Secretário Carlos, como o senhor avalia as realizações de 2023? 23? Antes, Amanda, é importante dizer que o governo do estado do Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite, é importante dizer, por questão de justiça, a ação também do governador Sartori de ajustar as finanças do estado para a recuperação do poder de investimento do estado, porque durante alguns anos o estado do Rio Grande do Sul não tinha poder de investimento em nenhuma área, principalmente uma área tão vital que é a habitação e regularização fundiária. E, graças a Deus, depois de sanear, e agora também com a venda da Corsan, houve uma recapitalização do Estado do Rio Grande do Sul, dos caixas, recuperando o poder de investimento, que permite o Estado investir em tantas áreas importantes para o desenvolvimento econômico e social da nossa gente. E esse programa, ele iniciou em 2021, os programas 21, 22 e 23, as suas edições. Nós estamos no programa, por exemplo, A Casa é Sua, nós temos o fase 1, fase 2, que é 21, 22 e 23. No fase 1, apenas Canoas e Pelotas foram contemplados, que já foram assinados convênios. Pelotas já entregamos algumas unidades recentemente com o governador Eduardo Leite. E Canoas
recém fizeram a contratação das obras para a execução dessas casas. O fase 2, foram contemplados 22 municípios, perfazendo aí 1.035 unidades habitacionais espalhadas aí nesses 22 municípios. O total, fase 1 e fase 2, 24 municípios com 1.514 unidades espalhadas pelo Estado. É a retomada dos programas habitacionais do Rio Grande do Sul. E em parceria com o município, em que o Estado, através do convênio, repassa R$80 mil para o município, e o município faz a contrapartida aí de no mínimo 30%, entra com uma área urbanizada, porque não adianta você construir essas casas em um terreno que não tem pavimentação, não tem rede de água, não tem eletricidade, não tem esgoto. Então, precisa de uma qualificação mínima dessas áreas oferecidas pelo município para que possa receber essas unidades habitacionais. Então, esses programas eles estão em andamento. Eu cheguei na secretaria no final do ano passado, dia 9, 10 de novembro. Poucos meses, então. Não, eu vou dia 10 agora, eu vou fazer 10 meses na pasta. E mesmo assim, quando nós chegamos em dezembro, nós tínhamos ali esses 22 municípios para conveniar, senão os recursos iam voltar para os cofres do Estado. E conseguimos conveniar essas unidades todas, 1.035, em 2023, que os processos de licitação estão sendo lançados agora este ano pelos municípios para a contratação dessas obras, que a responsabilidade de contratar, de executar, de entregar a obra pronta é dos municípios, e nós então juntos fazemos a entrega das chaves para as pessoas quando essas obras ficarem prontas e acabadas. Muito bem. E tivemos outros avanços, então, na política de habitação do Estado, além dessas? Nós temos, além do programa Casa é Sua, é importante essa tua pergunta, por quê? O que eu percebi, assim que o governador nos convidou para assumir essa pasta, é que sempre houve, e a atenção tanto do governo federal, com a Minha Casa é Minha Vida, como também esse programa do A Casa é Sua do Estado, sempre foi voltado para a faixa 1, pessoas inscritas no CAD único, tá? São pessoas de baixíssima renda e que precisa muito dessa política pública. Porém, andando pelo estado do Rio Grande do Sul, nós temos várias regiões com um déficit habitacional muito grande e que pessoas têm que estar se deslocando de cidades para trabalhar em outras, porque tem cidades com um potencial de geração de emprego muito grande, e essas pessoas têm que estarem se deslocando. E, por exemplo, a região ali do Alto Médio Botucaraí, que fica ali a região de Ibirubá, Cruz Alta, muitos deles vão trabalhar em Ibirubá. Cerca de 1.500, 2.000 pessoas se deslocam da região para trabalhar ali. E que essas pessoas gostariam de morar em Ibirubá, porque eu não posso morar próximo do meu trabalho. Só que não tem casa para contemplar. E é um público que a maioria não é CAD único. É faixa 2, faixa 3, são pessoas que poderiam usar o seu FGTS, o Estado fazer um subsídio, uma porta de entrada, um aporte, né, para que eles pudessem ter a entrada do financiamento desse seu imóvel e assim assumir as prestações, transformando o aluguel na prestação da realização do sonho da casa própria. E nessa conversa com o governador, ele disse que gostaria que nós formatássemos um programa nesse sentido. E o nome vai ser a porta de entrada, porque o Estado vai fazer um aporte de 20 a 30 mil reais e as pessoas se qualificam junto à Caixa para o financiamento a partir dessa entrada que o governo irá financiar. Excelente, porque muitas pessoas têm o desejo, mas não têm a condição da entrada. Da entrada. Exatamente. E tem um detalhe. Recentemente eu fui a Brasília conversar com o secretário nacional de Habitação, o Ailton Madureira,
E ele diz que para cada aporte que o Estado fizer para o financiamento, o governo federal também faz um complemento. De 40, que pode chegar de 40 a 55 mil reais. Então, somando, vamos colocar uma média de 50 mil reais do governo federal, mais 20, 30 do Estado. Pode chegar a 70, 80. Isso já é a metade do custo de um 20% imóvel. de um bom imóvel. E quantas são as pessoas que elas podem assumir a prestação, mas não tem o recurso para entrar. Não tem a entrada. Excelente, esse projeto está adiantado? Esse projeto nós estamos formatando ele, queremos lançar ainda este ano, fazer os convites tanto para as empresas se credenciarem, como também os interessados de todo o estado do Rio Grande do Sul, e a partir daí as pessoas poderão escolher a empresa que ela vai... E não é o Minha Casa Minha Vida. Não é Minha Casa Minha Vida. É mais um projeto. É um projeto voltado para o FGTS, a faixa 2 e 3, que nunca são lembrados com esse foco no Minha Casa Minha Vida, porque o objetivo maior do Minha Casa Minha Vida é o faixa 1, que precisa e tem que ser fomentado, mas eu não posso esquecer do faixa 2 e faixa 3, que é a grande maioria já considerado classe média e que nunca tem acesso à sua casa. Excelente, Ou seja, parabéns são pela pessoas iniciativa, que, né? se não houver problema para eles, vão estar fadados a morrer pagando o famigerado aluguel. Podendo pagar o seu próprio. E o aluguel a gente sabe que tu paga e nunca é dono de nada. Bom, tu trouxe para a gente sobre as faixas 2 e 3, que seria uma classe média. Traz de uma forma mais específica quem é a faixa 2 e quem é a faixa 3. A faixa, por exemplo, faixa 1, é considerado até 3 salários mínimos. Tá? 3 salários mínimos. Acima disso, já é considerado classe média pelos padrões do Brasil. Aí entra a faixa 2 e 3, tá? E que normalmente dentro dessa faixa de casas estão permitindo financiamento de casa até 300, 350 mil reais, que já pode comprar uma casa adequada e dependendo do valor do metro, né, da construção por região, pode construir uma boa casa. Para o início, né? Porque depois que você chega na sua casa própria, seja o tamanho que tiver, depois que você quitou, você muda. Sim. Claro. Dá de entrada, pega o melhor. Bom, o grande desafio do Brasil e gaúchos e gaúchas é ter a sua primeira casa própria. Primeiro lá. Bom, e Carlos, a SEAB faz convênios com todos os municípios do estado? Todos os municípios, porque o programa Casa é Sua, como também Nenhuma Casa Sem Banheiro, são os programas que nós temos, Nenhuma Casa Sem Banheiro, em que a Secretaria também faz convênio com os municípios para construir banheiro. Infelizmente, a realidade do nosso país, e o Rio Grande do Sul não é diferente, existem ainda muitas subhabitações sem banheiro, em que o banheiro é uma casinha feita às vezes de madeira ou até do adobo ou tijolo feito de barro mesmo, com a tal do patente ou da patente no fundo do quintal, sem chuveiro, sem nada. Infelizmente, existem muitas habitações precárias e que o Estado abriu um programa chamado Nenhuma Casa Sem Banheiro e os municípios identificam essas casas, faz a seleção de quantas são, o número de quantos são, escreve no programa, o Estado também repassa 70% do valor ao município com 30% e assim você oferece, faz com que essas famílias passem a ter acesso ao saneamento básico. Um lugar decente, em off, falava com o Evani, de que nós sabemos o que é morar numa casa sem um banheiro digno, uma casa sem dignidade, sem segurança habitacional nenhuma. E só quem já passou por isso sabe do valor de que é chegar em casa no final do dia, tomar um banho, uma ducha, né? É importante. E respondendo à tua pergunta, sim, todos os municípios podem fazer convênio com o Estado, desde que identifique a sua necessidade, o terreno qualificado, a casa sem banheiro e que tenha contrapartida para oferecer para a celebração desses convênios. E quais são os projetos mais atuais aí desses convênios que a SEAB tem realizado? Atuais A Casa é Sua, Nenhuma Casa Sem Banheiro e a regularização. Na regularização nós temos duas modalidades. Nós temos o Regulariza RS, que
a regularização de casas e propriedades, de unidades dentro de áreas do Estado, propriedade do Estado, e o TCHE, que é em áreas do município. Recentemente, o piloto foi com Canoas, do Regulariza TCHE, né? E o RS com Porto Alegre, Gravataí, Portão e Araricá. Araricá também foi feito convênio. E já entregue algumas unidades. Já foram entregues 264 títulos de propriedade. Exatamente, são os títulos de propriedade. Eu penso que é um programa assim, libertador, o título de propriedade, porque também ainda está conosco todo o remanescente da carteira IP e também da extinta Coab. Nós temos ainda muitos da Coab, que nós oferecemos para ele, assinamos a liberação da hipoteca. Tem pessoas que choram, porque eram do avô, passou para o pai, já está no neto, e eles não tinham, sabe, a hipoteca liberada para receber o título de proprietário. E, secretário, todos esses projetos, eles são excelentes, né? Em primeiro lugar, parabéns pela secretaria, que é uma secretaria estratégica. Eu vejo que tudo passa lá pela nossa residência, pela nossa casa, pela segurança habitacional que o senhor tanto prega, e eu acho muito louvável. Mas me parece, uma opinião minha, eu queria que o senhor me dissesse, pouco divulgados alguns projetos desses. Eu conheço pessoas que têm demandas voltadas à habitação, como esses banheiros, enfim. Eu não sei se estão bem divulgados. Como é que o senhor considera essa comunicação aí com o público? E é por isso que nós estamos aqui hoje na TV Ubra. Exatamente o que eu ia dizer. Nós já estamos aqui para isso, até porque, assim, são programas novos, tem 2, 3 anos, e não ganhou a escala que precisa ganhar. Está formatado, começou a ser conveniado. Esse ano agora que muitos começam a licitar suas obras, e ao passo que obras são licitadas, isso aí começa a ser divulgado, as pessoas começam a saber. E não só isso, ao passo que nós vamos fazendo as entregas também das chaves, as pessoas vão ficar sabendo. E no nosso portal também, Ivani, portal. Vamos no portal da SEAB, nós vamos colocar ali, ao passo que é configurado os programas, a gente vai colocando ali passo a passo como acessar, como se inscrever, e também que deve procurar os municípios, porque muitos programas, eles são viabilizados pelo próprio... Secretarias de Habitação dos municípios. Exatamente, pelas secretarias municipais a partir dos municípios. Então, nós precisamos sim trabalhar essa divulgação para que as pessoas tenham conhecimento e façam suas inscrições, principalmente no programa do Porta de Entrada, em que muitos que pagam aluguel vão transformar o aluguel na prestação da casa própria. Só complementando, excelente essa sua colocação, porque hoje em dia as pessoas que têm a carência habitacional procuram muitas vezes o Minha Casa Minha Vida, que é o programa louvável, excelente, que está aí. Né, e que tem que continuar procurando, porque tem muita oferta também. Porém, saber que tem alternativas junto à Secretaria Estadual e Municipais de Habitação, que não necessariamente Minha Casa Minha Vida, e esse porta de entrada, o próprio banheiro... Nenhuma casa sem banheiro? Nenhuma casa sem banheiro. Excelente iniciativa. Então, procurar aí os municípios, aí a nossa dica, né, Amanda? Eu só queria fazer um complemento nessa tua fala, porque o Minha Casa Minha Vida ele vai continuar. Nós temos 24 mil unidades inscritas pelo Rio Grande do Sul, Minha Casa Minha Vida, em todas as modalidades. Dessas, nós temos 5.200 selecionadas, mas, repito, todos eles faixa 1. Nenhum faixa 2 e 3, tá? São pouquíssimos, raríssimos. E aí, o que o Estado quer fazer e vamos fazer? Para não ficar o governo federal e o Rio Grande do Sul fazendo política apenas para o mesmo público, o Rio Grande do Sul vai investir na faixa 2 e 3, que é uma grande demanda, e não fazer o sombreamento de políticas públicas, tá? Senão fica os mesmos, 2 ou 3 fazendo a mesma política e nenhum fazendo aquelas que realmente têm uma carência grande.
Perfeito. Bom, agora, pessoal, eu vou chamar o intervalinho e a seguir a gente vai falar sobre regularização fundiária. Fiquem com a gente. Tal ganhar o prato do seu acompanhante. Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por um ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos e o Papo Certo tu também pode assistir através do YouTube e Facebook. Estas plataformas que vocês podem ir lá também compartilhar. Secretário de Habitação do Estado do Rio Grande do Sul, Carlos Gomes. Fale para nós sobre o programa A Casa é Sua, que fez a sua primeira entrega em Pelotas. Como está esse programa? Bom, esse programa, repito, ele está em andamento, né? Fizemos convênios faixa 1, faixa 2 e agora já estamos lançando faixa 3. Já tem municípios inscritos, remanescentes do faixa 1 e faixa 2. E queremos já celebrar convênios ainda esse mês, com os municípios já aptos para conveniar, para que nós possamos dar seguimento a esse programa tão importante para a dignidade, para a estruturação e reestruturação da dignidade humana. Sim, e essa entrega lá em Pelotas, como é que foi? Fale para nós aí sobre as pessoas que recebem. Olha, é emocionante, essa é a palavra, é emocionante, né? Estava lá o governo, a prefeita Paula, o governador Eduardo Leite, comunidades, e foram casas para a remoção, né, de pessoas que moravam num lugar de risco, e um condomínio bem colorido, porque eu achei até interessante, porque se você faz um condomínio de 47 unidades, tudo de uma cor só, e tu vai procurar alguém ali, fica um caminhão de japonês, tudo igual. Então ela fez uma quantidade azul, outra verde, outra não sei. Fica fácil, olha, eu moro no bloco verde, eu moro no bloco azul. E as pessoas muito emocionadas porque elas nunca tiveram uma casa nas condições, na qualidade que foram entregues. E aí, isso é um banho de autoestima para essas pessoas. Ela passa a ter o bem, e esse bem ele serve como garantia, caso ela queira usar para financiar, para investir no seu próprio negócio, para, se quiser ampliar depois, melhorar a sua própria casa. Tu liberta as pessoas, tu dá para elas aquilo que elas sempre sonharam, ela e as suas famílias. Então, é realizador. E eu lembro que uma vez eu falei para o governador, eu não, por opção, não tenho casa própria, mas eu lhe digo uma coisa, cada chave que nós entregarmos, eu vou me sentir, é uma realização pessoal. Eu penso que quando você consegue se realizar com realizações alheias, é porque você ainda tem um bom nível de amor ao próximo. E é isso que nós temos que cultivar e jamais perder. Bom, no início agora de fevereiro, a SEAB lançou o projeto Residencial 60 Mais RS. Fantástico, parabéns. Fala para o nosso público sobre ele. Amanda, hoje eu estava pensando e comentando com a minha esposa. Nós não temos filho, falávamos. Eu não tenho filho. Estou com 52 anos, faço esse ano. Ela próximo disso, tá? E quantos são os casais que não tiveram filhos e que estão próximo dos 60 a mais? Quantos desses idosos vão estar habitando sozinhos? E idoso ou não habitando sozinho, a depender de onde essa pessoa mora, ela corre risco. Se ela passar mal, quem socorre? Quem vai
lhe ajudar, quem vai pedir ajuda, se ela tiver que sair, ficar uns dias fora, quem vai cuidar desta casa, desse lar. Nós estamos envelhecendo. O Rio Grande do Sul e o Brasil, a expectativa de vida gira em torno de 77 a 78 anos. Estamos vivendo mais, precisamos viver mais e melhor. E esse é o objetivo do Residencial 60 a mais. Fazer com que, em um condomínio fechado, pessoas 60 a mais, de baixa renda, possa ter casas dignas, com equipamentos como salão de convivências, piscina para fazer hidromassagem, terapia, um espaço para atendimento médico, porque é um espaço feito pelo município. O município vai estabelecer um gestor, seja um síndico, um administrador desse condomínio para manter tudo em ordem. São para idosos que têm autonomia, que não depende de cuidadores, para que essas pessoas tenham o máximo de assistência, de conforto dentro desse residencial. Que ao sair por essa porta do condomínio, que ele vá buscar apenas aquilo que não tem dentro do condomínio. Que é o seu rancho, é o supermercado, enfim, é aquilo que ele não tem dentro. E com isso você oferece aquilo que eu digo, eleva o nível da segurança habitacional, porque quanto menos eu tenho que sair de dentro de casa, mais seguro eu estarei. Quanto menos a distância da minha casa para o trabalho, menos risco eu corro. Ou seja, tudo isso está dentro de um conceito da segurança habitacional. E o primeiro plano piloto, projeto piloto foi em Tupã-Seretã, é um projeto para 47 unidades. Inicialmente começaremos com 12 e vai se ampliando até chegar no total das unidades. Excelente. O município faz a seleção dessas pessoas para que possa habitar ali. Não pode ter parente, é só para o idoso, é para a qualidade de vida dele, para que ele possa viver bem e melhor a partir dos seus 60 a mais. É um projeto maravilhoso, já tem funcionando no Paraná, já tem funcionando na Paraíba, e nós estamos trazendo para o nosso Rio Grande do Sul esse projeto importantíssimo. Secretário, o nosso programa voa e a gente tem que falar ainda um pouquinho sobre regularização fundiária. Fale um pouquinho para nós como a SEAB, a Secretaria Estadual de Habitação e Regularização Fundiária, está avançando com a entrega dos títulos de propriedade. Nós temos uma meta ainda este ano, até eu sair da Secretaria, final de 25, eu quero pelo menos entregar de 10 a 20 mil títulos de propriedade. Esse ano eu quero entregar pelo menos umas 3 mil a 5. Lá em Sapucaia, eu sei que tu está morando, residindo em Sapucaia, nós temos 51 unidades de títulos de propriedade para entregar lá na Ipiranga, bairro Ipiranga. E eu sei que é um projeto que todo mundo ganha. Gente, o programa passou voando. O Papo Imobiliário é sempre assim, né, Vanina? Sim, muito Carlos, rápido. muitíssimo obrigado. Eu quero te convidar para voltar, porque nós temos muitas informações que a gente quer trazer aí para o pessoal que nos assiste. Certamente voltará. Obrigado pelo convite, obrigado, e voltaremos falando sobre regularização fundiária. Isso aí. Muito Muito obrigada. Obrigado a todos que nos assistiram até aqui. Hoje quero deixar um abraço grande a todos que nos assistem lá em Canela. Pessoal, então, segunda-feira estaremos de volta com mais um programa Papo Certo e inédito para vocês. Até lá!